22, versículo de número 20, eu falei. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20, eu falei. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20. Deus tem uma palavra para nossas almas nessa noite, amém? A epígrafe do texto diz: conclusão e bênção de Apocalipse de toda a Bíblia. Bendito o Cordeiro do Senhor nosso Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Só quem achou e está vivo, diga eu. Está escrita assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Verso 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Olha para alguém que está perto de você e diz para essa pessoa: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está fraco, foi só para ensaio. No tempo 3, 1, 2, 3, Maranata. Está glorificando a Deus. Meus amados e queridos irmãos, senhores e senhoras, simpatizantes do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acabamos de ler o livro do Apocalipse, a altura do capítulo de número 22, versículos de número 20 e versículo de número 21. É bem verdade que ao lermos esse texto, observamos de novo que esta carta é uma carta de convite, de esperança para todos aqueles que sofreram a perseguição, para todos aqueles que sofreram, que muitas vezes acharam que não tinham mais esperança. Observamos que, para entendermos um pouquinho, em um tempo recorde, que eu vou fazer um resumo daquilo que Deus pôs no meu coração, é necessário entender que essa igreja, ela sobreviveu depois de uma grande perseguição. Se formos observar do ano 64 depois de Cristo, nós vamos observar que o imperador Nero, ele vai levantar uma perseguição jamais vista contra a igreja. 64 é um ano que a igreja vai sofrer uma perseguição aonde os cristãos vão ser levados para o Coliseu, junto com suas famílias, junto com seus filhos, e colocado no Coliseu, e o Coliseu superlotado. Há quem imaginava o que sairá de dentro dessas jaulas, e quando se abriam os portões, saíam hienas, saíam tigres, saíam leões, que atacavam os cristãos que estavam ali naquele Coliseu, ou naquela grande arena, e aqueles cristãos eram devorados. Mas parecia que isso não bastava para Nero. Todavia Nero, então, ele resolveu crucificar alguns cristãos desde as portas de entrada de Roma até o palácio de Roma, colocando cristãos crucificados. E se não bastasse o sofrimento dos cristãos em silêncio, porque não se ouvia um grito, não se ouvia nem sequer um burburinho de nenhum dos cristãos, Nero mandava com que se fizesse fogueiras debaixo dos seus pés, e as fogueiras eram acesas para quê? Na esperança de Nero ver os cristãos renunciar à fé no Senhor Jesus Cristo. Os cristãos começavam a queimar com aquelas fogueiras debaixo dos seus pés, mas todavia, pastor Julietson, não se ouvia um burburinho de murmuração, não se ouvia um grito de dor: me tire daqui, eu não aguento, me tire dessa cruz, eu não suporto esse sofrimento, eu quero renunciar o Deus, o Senhor e Salvador Jesus, e assumir as deidades greco-romanas. Todavia era um silêncio, e quando Nero esperava que a igreja morreria queimada, crucificada em cruzes em silêncio, ouvia louvores saindo de dentro das entranhas dos cristãos dizendo: eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, ouvi os louvores dos nossos irmãos. A igreja, ela não renunciou à fé. Todavia, do ano 64
até o ano 70, Nero sobre o Império de Roma. Não bastando ele, não vendo a igreja se dobrar aos seus deuses, ou pseudos deuses greco-romano, Nero então tem uma ideia de tocar fogo em Roma. Nero vai tocar fogo dos 14 bairros de Roma. Nero vai tocar fogo em 12 bairros de Roma, deixando apenas 2 bairros em que havia uma maioria de cristãos aonde morava. E quando todos ficaram furiosos em Roma, buscando saber quem tocou fogo em Roma, Nero disse: quem tocou fogo em Roma foi a igreja que está revoltada, porque não aceita a perseguição, porque não quer se dobrar aos nossos deuses. A vontade de Satanás, a vontade do diabo, senhoras e senhores, todo o tempo foi que a igreja se dobrasse a ele. Mas a igreja em todo o tempo, a igreja que é fiel ao Senhor Jesus, ela não se dobra ao diabo, ela não se dobra ao inferno, ela não se dobra a Satanás, porque ela acredita naquele que ela serve, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, Nero, no seu intento maligno, não consegue parar a igreja. Todavia, enquanto Nero está tocando fogo em Roma, preste atenção, aí lá em Jerusalém tem um homem, um general de Roma, chamado Tito. Tito, na oportunidade que tem, Tito diz: já que Nero toca fogo em Roma e pressiona os cristãos lá em Roma, eu vou pressionar os judeus aqui em Jerusalém. Diz a história secular, o próprio Flávio Joséfo vai dizer que assim Tito vai fazer com que seja sacrificado um porco no altar do Senhor. Não bastando isso, Tito ele vai buscar desvaziar Jerusalém, ele vai despovoar Jerusalém. Jerusalém, que é conhecida como a Sião de Deus, a cidade do Senhor. A esperança de Tito, aqui o general de Roma, é que as pessoas, judeus, neguem a sua fidelidade ao Senhor Deus Jeová. Todavia, Tito ele está trazendo na história aquilo que conhecemos como a diáspora. O que é a diáspora, pastor? É o período que os judeus foram espalhados sobre toda a superfície da terra. Mas é interessante, porque os judeus foram espalhados, mas eles não negaram a sua fé, eles não negaram a sua identidade. Eles viram com que assim a sua fé foi muitas vezes vilipendiada, mas eles não negaram a sua fé, e assim o judaísmo se espalhou por todo o mundo. Todavia, do ano 70 até o ano 81, Nero vai falecer. Tito, retornando às pressas como um general de guerra de grandes conquistas, voltando para Roma, é aclamado pelo Conselho de Roma como o próximo imperador de Roma. Tito assume o trono de Roma, governando toda a terra. Na oportunidade que Tito assume o governo de Roma, as perseguições elas aumentam. Todavia, Deus, o Senhor, vai criar uma situação e ferir a Tito. Tito vai ficar como se estivesse com um espírito de loucura. Tito se suicida, assume o governo Dominiciano. Dominiciano foi o último imperador de Roma. Do ano 81 ao ano 96, Dominiciano vai governar. Observe que de 94 depois de Cristo até 96, ao período de Dominiciano, temos 32 anos de uma perseguição, pastores, sobre a igreja. Mas todavia, 32 anos de perseguição, cristãos sendo queimados em fogueiras, cristãos sendo crucificados em praças, cristãos sendo levados para dentro do Coliseu, lançado para os dentes das feras, das hienas, dos tigres, dos leões. 32 anos de dor. A igreja não retrocedeu. Eu vou repetir: a igreja não negou a fé, a igreja não apostatou da fé, porque a perseguição só fazia aproximar a igreja do Senhor, o nosso Deus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: quantas vezes eu não sei que você tem pensado quando as perseguições batem na sua porta. Eu sei, talvez você conhece alguém que um dia, porque alguém não lhe deu
a paz do Senhor, disse para o pastor: eu não vou voltar mais nessa igreja. Talvez você conhece alguém que um dia, porque o pastor não visitou a sua casa, disse: eu não vou mais para aquela igreja. Quem sabe um dia, porque não teve uma oportunidade, disse que se achava rejeitado, negou a participação no grupo da casa, no ministério de louvor. Quem sabe alguém que muitas vezes, como já foi dito nessa noite, porque o marido parece que não quer se converter, é alguém que tem um cabeção, que não aceita a verdade do Senhor, e a pessoa diz: se esse ano Jesus não converteu meu marido, eu abro mão dele. Quem sabe você conhece alguém, quem sabe você conhece alguém, porque agora essa pessoa ainda está na igreja, mas o seu filho está sustentando a bandoleira de quem sabe qual é a facção aí por dentro das matas de Irecê, dessa região. Essa pessoa diz: se Deus não libertar meu filho, eu não vou mais servir a ele, porque não tem cumprido aquilo que ele prometeu para minha vida. Eu quero vir aqui debaixo da autoridade de Deus nessa noite para dizer uma coisa aqui na chamada da última hora de Irecê: não importa o que aconteça, nós não podemos negar a nossa fé. Levanta a mão nessa noite, porque eu vou profetizar. Eu vim aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu não vim debaixo do espírito de covardia. Se o diabo pensou que eu vim aqui debaixo do espírito de covardia, que ele tire o cavalo dele da chuva, porque eu vim debaixo da autoridade de Deus. Levanta a tua mão, porque eu vou profetizar. Deus, esse ano, ele vai mudar a tua história, dentro da tua casa, dentro da tua família. Esse homem pode ser o que for, mas Deus manda te dizer uma coisa: ainda que eu tenha que pôr um anzol na narina dele e um freio na boca, eu vou trazer ele pelo caminho que nunca ele deveria ter saído. Deus está dizendo para você: não desista, meu filho, não desista, minha filha, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Dá um brado de glória, levanta a mão, salva